Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John, e esse é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições de São Paulo. E a ideia aqui é bem clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica. O que é bom, o que é ruim, os perrengues, as histórias mais engraçadas. E a gente também vai falar, é claro, sobre carreira. Quais são as possibilidades de trabalho que você vai ter? Quanto que ganha um especialista? É 20, 50, 100 mil reais? Cola no episódio aqui junto com a gente que já já você vai descobrir. Bora pro papo? Bora! Bora para mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial porque entre nós temos hoje um médico olímpico, John. É isso mesmo, cara? Sim, cara. Olha só, não sei nem o que tu faz direito, cara. Tô super empolgado por esse episódio. Aproveitando a vibe olímpica, né, que a gente está respirando. É isso aí. A gente vai fazer um monte de pergunta tola, porque a gente sabe quase nada. Mas legal, se apresenta aí, Luizão, pra galera que não conhece a especialidade. Quem que é você e o que você faz, bicho? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu queria agradecer vocês ao convite. Sempre sou agraciado com boas oportunidades, mais uma para falar de medicina do esporte. Meu nome é Luiz, eu sou formado na graduação pela Unicamp, fiz a residência em medicina do exercício do esporte na USP, contemporâneo de João. Opa! Né, que na época falava para mim, eu quero fazer intensiva. Oi, eu sou João, adoro entubar e eu penso muito em fazer intensiva. Outros tempos. Não, só evolução de lá pra cá, só melhorou. E aí, vamos falar um pouquinho sobre medicina do esporte, que é bom falar sobre medicina do esporte, que não é algo tão consagrado, que vocês podem fazer perguntas bem fáceis e aí fica bem tranquilo para eu responder, sem maiores apertos. Cara, tirando os apertos de sempre, né? Mas, vamos lá. Pô, animal, Luiz. Cara, começa aí contando da onde veio essa ideia. Foi uma ideia da graduação? Você sempre quis? Foi no final? Você sabia o que era medicina do esporte? O que você ia ver? Honestamente, não. Não sabia o que era medicina do esporte. Você só foi? Eu fui. Mas a história é um pouquinho mais complexa do que isso. Eu sempre tive uma ligação muito grande com o esporte, desde criança. Coisa até meio inexplicável, até que na minha família ninguém é muito ligado ao esporte, mas eu treinei várias coisas, fui atleta de futsal. Joguei até os 18, 19. Jogou fui federado. Onde, mentira, não, calma. Jogou aonde? Não, joguei. Quem jogou com quem, né? Eu joguei na minha cidade, né? Joguei nos times da minha cidade. Joguei no Olímpico, que disputava o Campeonato Mineiro Brasileiro. Olímpico, de novo, cara. Coincidentemente, né? O nome do clube era Olímpico. E joguei num clube de Ipatinga, que chama ainda, né? A Cearia. Disputei algumas coisas. Aí foi chegando 18, 19, jogando futsal. É aquela coisa, né? Tem que decidir o que quer e a vontade de fazer faculdade, acabou falando mais alto e acabei parando e só mantive o meu status de atleta no nível universitário, que não é. Que são outros tipos de jogos. Outros tipos de jogos. Mas, quero defender, a gente treinava bastante, viu? O campeonato era sério. Foi só uma despedida de jogar e treinar. E isso, por ter essa ligação com o esporte, acho que desde sempre, passou sempre. Pô, eu queria fazer alguma coisa, até antes de escolher carreira, falei, pô, se eu não conseguir, o que eu vou fazer alguma coisa ligada com o esporte? Aí na medicina, aí a gente começa, e aí a gente não entende muito bem, sabe que tem alguma coisa ligada à medicina do esporte. Tinha um professor na faculdade que era médico do esporte, só que ligado à ortopedia, e isso vai ser importante na história. E aí tinham mais dois amigos que tinham muito interesse também, vamos fazer uma liga de medicina do esporte. A gente conversou com o professor, a gente foi atrás, montou uma liga, só que a liga durou umas 2, 3 reuniões e parou, meio que faliu, natimorta total. Como boa parte das ligas. Como boa parte das ligas, natimorta. Quem nunca, né? Exatamente. E aí, tá bom, essa ideia ficou, eu sempre gostei muito de esporte, e aí foi chegando a época de fazer residência, acabei não decidindo, servi a Marinha, trabalhei mais um pouco, e aí bateu vontade de fazer medicina do esporte, mas de novo, não tinha a menor ideia do que fazia medicina do esporte, a não ser que lidava com esporte, era a única coisa que eu sabia, era a parte do esporte, não a parte médica. A gente tá parecido até aí. Sabia, né? Não, o meu grau de conhecimento é isso, não segue. E aí, bom, aí na hora de fazer ortopedia, eu não queria ser cirurgião, isso era uma ideia que eu tinha, não queria fazer cirurgia, não queria fazer cirurgia de coluna para ligar com o esporte, queria passar na coluna, passar na onco-ortopedia, enfim. Por causa da parte de fisiologia, de ter uma noção de gostar de fisiologia, de querer entender melhor as coisas, acabei na anestésio, toda vez, né? Anestésio do esporte. Nossa! Comecei a fazer anestésio
E aí, 6 meses de anestesia, eu falei, não é isso que eu quero fazer, não. Tu entrou na residência, Entrei. fez 6 meses. 6 meses. Numa das mais concorridas do país, que é a anestésio. Na Unicamp ainda. Não, eu fiz no Sírio. Ah, no Sírio? Fiz no Sírio. Legal, achei que era lá. Não, eu comecei fazendo no Sírio. Se fosse lá no Unicamp, talvez tivesse durado 2 meses. Esse é São Paulo. Aí, John, Pega essa crítica. Pô, isso dá um podcast sozinho. Deixa eu fazer um leve porém. Foi difícil pra você essa decisão? Uma decisão de vida, carreira? Muito difícil. Muito difícil porque, assim, eu fui tomando consciência dia a dia que não era aquilo que eu queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha estudado e lutado bastante para estar naquele momento. E aí, até o momento eu me convenci e falei, olha, como decisão de vida, né? E aí, não só como de carreira, de vida, o que eu quero fazer, do que eu quero... Não combinava com anestésio, de maneira alguma. Então, eu acho que levou até 6 meses para poder tomar coragem. Conversei 2 vezes com a coordenadora, que ela me apoiou, me ajudou. Tipo, ela, não, pensa nisso, eu também passei por isso. E só que eu achei, não, eu não quero isso pra minha vida. Não vai combinar de nenhuma forma eu encaixar anestésio no que eu penso para fazer de carreira. Aí eu acabei abandonando. Então, foi uma decisão difícil, mas tanto é que foi se maturando ao longo do tempo, né? interessante. E aí, quando eu parei, aí eu de novo, medicina do esporte. Aí, caramba, eu falei, agora eu vou tentar entender o que tem. Aí, na época, tinha um colega, um amigo de faculdade que estava fazendo medicina do esporte e alguns outros contatos. Perguntei, e aí, como é que é a residência? Eles me contaram, eu falei, quer saber uma coisa? É o que eu sempre gostei, é o que eu sempre quis fazer, vamos lá, vamos fazer a residência. Na época, sem entender muito bem a especialidade ainda. Mas mais que, tipo, é esporte, eu me acho aí nesse meio em algum momento. Crianças. Acabei fazendo prova. Crianças. Futsal, segunda de manhã, vôlei às quartas. E assim Crianças, vai preenchendo. não façam isso em casa, não escolham uma residência sem saber. Não, pelo amor de Deus, até porque... vamos falar, isso aí já tem 5 anos. Parece pouco, né? Mas como mudou completamente você buscar informação de uma especialidade que era em 2015, 2016, como é hoje, né? Temos um podcast para poder falar sobre a especialidade e explicar melhor. Então, e acho que até como especialidade, medicina do esporte como residência é muito novo. Então, acho que tá caminhando ainda para maturar melhor as áreas de atuação. Mas na época não tinha, então era uma coisa que eu precisava me decidir. E aí, outra coisa, acho que talvez seja importante falar, que aí eu já tinha passado pela residência e todo mundo que tem uma experiência de uma residência que não foi tão legal e acaba saindo, se pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Sim. Vou trabalhar, vou fazer... Aí eu decidi, não, quero fazer medicina do esporte, quero me envolver nisso. E aí, vou fazer pós-graduação ou residência? Bom ponto. Né? E aí, assim, a minha conclusão pré-residência, e hoje eu acho que a minha decisão foi bem tomada, é que não tem como comparar o nível de estudo que você tem fazendo residência com uma pós-graduação. É impossível. Com carga horária relacionado a coisas práticas, oportunidades que aparecem, acho que não tem como comparar pós-graduação e residência. Antes eu já tinha tomado essa decisão, tipo, vamos lá, fazer prova de residência de novo, e tudo, passar por tudo que a gente passa para fazer, mas acho que é o caminho que vale, do que eu ficar fazendo uma aula a cada final, um final de semana de aula dos 18 meses, como que você vai... Pra isso eu leio um livro, entendeu? Não vou ter aula, acho que pega um livro e lê. E na medicina do esporte é muito diferente, né? Porque depende, essa diferença de pós e residência, em alguns locais não é tão pronunciada. Sempre vai ter a diferença. Tem a diferença do título, tem a diferença de N coisas, de reconhecimento pela sociedade, enfim. Mas na medicina, eu tenho uma amiga, uma conhecida que formou comigo também, é esportista, que sempre tem essa relação, né? Ela é atleta de Muay Thai. E ela tá fazendo a pós. Ela gosta, mas é exatamente o que você comentou. A diferença de carga horária, por si só, já... Sim. E fazendo a residência, você já para e fala, olha, talvez se tivesse mais um ano, não seria uma ideia tão ruim. E a residência é uma experiência, né? Você sai, a gente já teve essa conversa aqui. Você vira outra pessoa. São imersivo. 2 anos muito... Imersivo. Totalmente no imersivo. mínimo, imersivo é um eufemismo. Né? E alguns momentos desesperador. Quase todos. Mas, ô Luiz, conta pra gente o que é a medicina do esporte, o que faz? Você já descobriu? Já. Então, já descobri. Conta pra gente, pra quem tá ouvindo, não sabe o que é também. Eu queria inverter isso, John. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam de medicina do esporte. Que aí a gente parte daí. Corta essa parte. Eu quero começar ouvindo a Joana. Joana, o que é medicina do esporte? Primeiras damas. Eu não posso
pegar mal, né? Você tá aí falando futsal, que não queria guardar segredo, mas o meu pai era jogador de futsal. Profissional, tetracampeão mundial. É tetra! É tetra! Quem? Raul Rezende. Sei quem é. Saber quem é, não conheço pessoalmente. Então, assim, eu não posso virar e falar, eu não sei que é medicina do esporte. O meu pai sempre acompanhou com ortopedista, provavelmente que na época não tinha medicina médica do esporte, né? Exatamente. Então, mas eu tive essa vivência muito pronunciada de saber que ele precisava de um acompanhamento de alguém que soubesse lidar com um profissional de alta performance. Até porque ele ficou todo estrupiado depois, artrose de tudo precoce, né? Então, eu só sei que esse acompanhamento de medicina de esporte de alta performance tem que ser feito com alguém que entende. Eu acredito. É por aí. Que seja isso. Eu achei que ela ia falar, eu só sei que nada sei. Só enrolou e não falou nada. Gente, essa é a minha especialidade. Vamos lá. Vai, John. Eu também tenho um histórico no esporte. Eu sou vice-campeão estadual de xadrez, caso ninguém saiba. Com quantos anos? Eu juro pra vocês, com 11 anos. 11 anos. Perdi pro um moleque de 9. João, você abre a boca pra me surpreender. Na moral, tudo que você fala é surpreendente. Eu tenho uma história muito forte no esporte. Ele é vice-campeão, não é campeão. E fui banco reserva do handball também. Banco reserva, né? Assim, a intimidade com o esporte é tão grande, né? Que você sente nas palavras, né? Dá pra ver. João, eu acho que você precisava do médico do esporte, assim, altíssima performance. Altíssima performance. Não, mas vamos lá. O que eu acho que vocês fazem? Alta performance. Sim. Deve ficar lá fazendo acompanhamento articular, de torque, essas coisas. Acompanhamento cardiovascular e muita fisiologia. E é isso. Juntei um monte de pedaço aqui de... Juntou um monte de palavras difíceis. Cara, pra você falar uma coisa muito fora da medicina do esporte, você tem que errar bastante também. Porque essa é tão ampla que você acaba acertando alguma coisa. Mas é por aí também. É o quê? É um atestado pra liberar o Eriksen pra jogar? Uma coisa vamos assim lá, tipo, vamos pensar. Acho que... Você citou um ponto importante, né? Que é, será que não é o médico que quando você vai na academia, a academia pede o atestado de liberação, você tem que ir nesse médico Deveria ser, talvez. Pode ser. Aí a gente pode entrar numa discussão. Será que a gente precisa de atestado médico para começar exercício? Opa, agora o jogo virou. Toma distraído. Porque Não quando a gente sei, fala... Só assim, eu vou chegar na medicina do esporte. Porque quando a gente fala atestado médico, a gente está falando de algo que pode ser liberado ou não. Então, perfeito. A gente vai impedir pessoas de fazer exercício? Ou a gente vai falar de avaliação pré-participação, que a gente vai elencar os riscos e aí vai orientar de acordo com os riscos que forem apresentados a modalidade ou a intensidade que deve ser feita. Então, dentro da visão da medicina do esporte é mais isso. Então, você vai avaliar, porque assim, você ser contraindicado a fazer exercício condições raríssimas. O Eriksen, que teve provavelmente um ataque à arritmia que colocou um CDI, ele pode fazer esporte. Não na Itália. Na Itália é proibido. Na Itália não pode. Ele estava lendo hoje de manhã que já foi avisado pelo comitê médico do campeonato italiano que com o CDI ele não joga. Então provavelmente ele vai mudar de clube por causa disso. É só para deixar claro para quem não viu, sim, ou para quem, claro. Para quem não acompanha esporte, principalmente a Eurocopa, né? Eriksen, jogador dinamarquês que teve um mal súbito dentro de campo, né? Então ele chegou a ser reanimado ali dentro do campo e com sucesso, e que um atendimento bem feito, que no dia eu fiquei muito incomodado que apareceu uns 2 ou 3 comentários de pessoas falando que o atendimento foi mal feito, né? E aí a gente sempre entra naquela parte da medicina que é muito delicado, que você não está lá. Exatamente. E num ambiente de Eurocopa, campeonato, tem o tempo de você reconhecer, tem o tempo de você chegar na cena, tem o tempo de você avaliar, e o caso dele não foi uma morte súbita, foi um mal súbito, provavelmente por ataque à arritmia, porque eles chegaram, tinha pulso, e aí ele parou. Então, assim, o atendimento foi super bem feito, tão bem feito que ele foi reanimado, tá bem do ponto de vista clínico e com probabilidade de voltar a jogar em alto rendimento. É muito louco isso, né, cara? Porque eu fico imaginando... Porque dentro do hospital é um ambiente super controlado, não tem a exposição. Sim. E ali foi uma exposição mundial. Eu imagino eu como médico, para
tomar a decisão de definir que é uma PCR que eu vou começar a reanimar o cara no meio do campo. Sim. É verdade. Tipo, se você ia ter um atraso, óbvio. E se você observar o comportamento dos jogadores da Dinamarca, que na hora que o médico vai atender, eles ficam na frente. Foi lindo, cara. Foi Que fantástico. isso bonito, dá uma... sabe? Parece bom, mas dá uma tranquilidade pra quem tá atendendo. Tipo, porque em outro... Por exemplo, na Premier League, no campeonato inglês, se acontecer uma parada, a câmera não mostra. Não mostra. Eles afastam, vai ficar... Na Eurocopa, um campeonato que tem uma outra transmissão... Enfim, é um evento que as pessoas têm a curiosidade de ficar em cima. Então, o posicionamento do Kjaer e do Schmeichel, principalmente, né, os dois jogadores que se posicionaram ali, e para dar tranquilidade para quem tá atendendo, porque senão você tem que ficar e é câmera que chega e enfim, e tem que decidir a parte médica, né? Uma coisa super grave. Porém, isso a medicina do esporte também faz, né? Atendimento Você humilhou a gente falando de atestado pra liberar. Deu 2 rasteiras em 2 clínicos e uma pediatra que dou 0. Eu vou me retirar. Não é. Não, brilhou. Mandou muito bem. Foi muito Daqui legal. a pouco a gente já vai ouvir a Joana falar que a quinta especialidade dela será... Mas assim, falando de medicina do esporte propriamente dito, a gente pensa, é normal e comum as pessoas não terem ideia do que medicina do esporte é, que se pensa em especialidades, a gente está acostumado com especialidades ligadas a órgãos, né? Segmentados, então você vai falar de cardio, vai falar de gineco, uro, e quando você pensa em medicina do esporte, não tem nada, medicina do quê? Do esporte, não tem nada a ver com o corpo, né? É uma coisa extra. Então a gente não lida com sistemas, a gente acaba lidando com geral, com o corpo no contexto do exercício. Tentando explicar em pouquíssimas palavras, vou tentar ser bem sucinto. A gente pensa em medicina e o nome oficial é medicina do exercício e do esporte. É uma medicina que, falando em poucas linhas, a gente vai utilizar o exercício como promoção à saúde, como um fator importante para melhora de condição de vida e de estilo de vida mais saudável. E a gente vai auxiliar a pessoa que pratica o exercício ou esporte em todas as fases, pré, durante e pós a prática. São 3 pilares importantes dentro da medicina do esporte que acabam sendo as buscas. O primeiro, que é o que a gente tem mais noção, e que você falou mesmo do seu pai, parte de reabilitação de lesão. Quem faz exercício, e dependendo da demanda que faz, de alguns controles que faz, acaba se lesionando e precisa se reabilitar. Nesse momento, quando a gente tem maior interação com a ortopedia. Legal. Porque caso a lesão seja cirúrgica, o que faltou falar, medicina do esporte é uma especialidade clínica, né? Essencialmente clínica, a gente não faz cirurgia. Então, precisou de uma cirurgia, aí a gente vai ter sempre acompanhado de um ortopedista que vai avaliar o caso e fazer os planejamentos cirúrgicos. Uma parte não é cirúrgica, uma parte é lesão, que a reabilitação é clínica. Então a gente acaba tendo uma interação com a fisioterapia para fazer um plano de reabilitação, né? O retorno ao jogo, a depender da lesão musculoesquelética, a depender, enfim, do nível. E a gente vai fazer esse planejamento junto. Tem reabilitação cardíaca, que talvez, né, os clínicos tenham um pouco mais de vivência. Que a gente vai pensar no exercício nessa parte, né? Porque quando você tem alguma lesão miocárdica, você tem perda de função. E a melhor maneira de se recuperar a função é treinando. Então, você fazer alguns testes para você fazer a programação de treino, acompanhar para que aquela pessoa volte a ter uma qualidade de vida. Reabilitação neurológica, é um pouco mais novo isso, relacionado aos atletas de compulsão, né? Que é uma coisa que nos Estados Unidos, principalmente futebol americano, no rugby isso é uma coisa que tá bem estabelecida, e no futebol tá caminhando para ser também, assim, a gente ter regras específicas para que, se você tem uma concussão, seja retirado o atleta e seja avaliado talvez por uma equipe independente, que a gente tem vários casos famosos de atletas que tiveram concussão. Falar do Marinho, que fez o gol, foi pra entrevista, e Marinho, que gol importante, ele... Gol? Ele não lembrava. E Marinho, você lembra desse lance que até gerou o pênalti pro Vitória? Eu fiquei sabendo só através dos meus amigos, né? Depois do jogo, que eu tinha tomado uma pancada forte na cabeça onde eu não lembrava, que tinha acontecido um pênalti, e depois falaram que eu que fiz o gol, coisa que eu nem sabia. Você não lembra de ter feito o gol? Não lembro. Foi uma concussão, então precisa de ter alguns passos, e a reabilitação neurológica nesse contexto da medicina do esporte também. E alguns casos relacionados à reabilitação de dor crônica. Pacientes que evoluem mal, aí pensar em alguns procedimentos como terapia de choque extracorpóreo, agulhamento seco, filtração, caso seja necessário. Outro pilar que vocês falaram aqui, e tem uma boa noção que a gente precisa, é performance, alto rendimento.
E aí o alto rendimento não necessariamente o alto rendimento do atleta, né? Pode ser de vocês. John. Sim, Possível? John. Grande, nosso vice-campeão de xadrez, que ano? E reserva de Oi? handball. Qual ano? O ano era 2004, 2005. 2004, vice-campeão de xadrez. Isso. Banco de reserva, é isso que você falou? Banco de reserva. Banco de reserva do Rei. 4 Ele anos. também mereceria um acompanhamento. E ele podia chegar e falar, olha, eu não quero mais ser banco de reserva, eu quero melhorar o meu rendimento. Quero E ser aí? titular. Como Quero é ser que eu titular. melhoro? Como é que eu saio? Como é que eu saio? Não era tão ambicioso na época, não. Queria você fazer parte. Queria fazer parte do time. Então tá bom. e aí, assim, como você vai pensar em melhora de performance? E aí, quando a gente vai pensar na performance, você vai pensar que a gente tem 4 campos na performance. Tem o campo físico, o campo social, o cognitivo e emocional. Então, a partir desses 4, você vai fazer avaliações que permitem a gente entender por que o atleta, ou um atleta amador, que está praticando exercício, ou alguém que está fazendo exercício e quer melhorar e se sente estagnado. Do ponto de vista físico, avaliar o controle que a gente fala fisiológico, do quanto que alguém que está treinando, que está numa zona boa de treinamento, ou ele está começando a passar aí, o que a gente fala que vai evoluir para um overtraining. Ou o contrário, está treinando muito abaixo e, enfim, tá anos e anos naquele tipo de treino e não vai evoluir. A gente avaliar a composição corporal. Aí tem uma interface também com a nutrição, avaliar a suplementação, a fazer avaliações biomecânicas, que é um conhecimento, esse é uma audição, porque depois que você aprende biomecânica, vê as pessoas correndo na rua, você começa a ter um pouco de taquicardia algumas vezes, você fala, meu Deus, para que você vai se machucar. Então a gente faz esse tipo de avaliação para fazer essas correções. Fazer avaliações que eu sempre acho muito importante ressaltar de saúde mental, que é importante para tudo, e no esporte também e a gente vai observar muito isso nessas Olimpíadas, porque é um contexto de Olimpíadas totalmente diferente do que foi as outras. Os atletas estão no quarto, eles não estão saindo para fazer refeição, eles estão saindo para ir para o local de treino e voltar para o quarto na Vila Olímpica. Então isso vai necessitar de uma resiliência e de uma concentração um pouco acima, e a gente vai ver quais que vão se adaptar melhor a essa situação. Não vai ter público. Que legal. Então, exatamente. Então vai ser uma coisa no individual, acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar isso. Não só no alto rendimento, mas a gente faz as avaliações no alto rendimento, ou quem tá treinando, e a gente tem muitos amadores de alto rendimento. Pega os triatletas que treinam para fazer Kona, né, a prova alvo do Ironman, tem muita gente boa fazendo o Ironman 8 horas e meia. Que é uma noção. O Ironman é pra galera ter essa noção. Isso, eu ia falar, pra ter noção são 3.600 metros nadando, acabou, transição, 180 quilômetros de bike. 180? 180, sim. Acabou, só uma maratona pra terminar a prova e tá tudo certo. Mais 40 quilômetros. Mais 42 quilômetros, 198 metros. No total, 200 e tanto, né? Rio-São Paulo é quanto? São Paulo dá 400. Do dobro, tá. Você chega na metade do caminho. Mas legal, Luizão, que você comentou, você falou da performance em si. Acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente, que gosta de treinar, e você poderia pensar, não, é só a parte física, né? Eu vou lá e treino, mas você citou ali mais 3 pilares importantíssimos, né? Como o emocional é importante, como o cognitivo é importante. Bem bacana. E é interessante que dentro da parte física também tem outros fatores que acabam influenciando, né? Se a gente pensar, somos em 4, se nós 4 fizermos o mesmo treino, provavelmente cada um vai reagir de um jeito. Para um vai ser ótimo, para outro não vai ser nada, para outro vai ser muito ruim, você vai ter um comportamento deletério da sua performance. Então, assim, a gente caminha para tentar ser o mais personalizado possível para que a gente tenha dentro dos valores individuais, né, fisiológicos, a gente busque performance. E aí, nossa, isso dá um assunto sozinho. E para a gente não deixar de outra parte, tem um pilar que que eu acho fundamental, que eu realmente gosto e que passa meio que desapercebido para todo mundo, porque a gente liga a medicina do esporte ao alto rendimento. E na maioria das vezes as pessoas ligam a medicina do esporte a time de futebol. Você trabalha em clube de futebol? Total. Como se fosse só isso. Pensei em perguntar isso. Ainda bem que tu já falou antes. Jurei que eu pensei. Eu ia falar que seria o mesmo do que a gente tá acostumado, né? Você é clínico geral. Geral. Tu é médico. O que tu fez? O que você fez? Qual que é a sua especialidade? Fiz clínica geral. Só?
Tem isso também. Sim. E tem um outro, que é a gente pensar na medicina, e aí onde entra exercício e esporte, eu vou ter que falar, porque eu já falei várias vezes, exercício e esporte não é sinônimo. Não sei se vocês já tiveram familiaridade com o conceito. Claro que não. Então vamos assim, atividade física é qualquer coisa que você faz. Então qualquer coisa que você se movimenta é atividade física. Exercício é quando você vai fazer o movimento programado. Então tem frequência, tem intensidade, tem o tipo que você faz, o tempo que você faz, tem algo programado, uma programação para você cumprir. Esporte quando tem competição. Resumindo, é o exercício quando a gente coloca competição. Então xadrez é esporte? Sim. Toma! Só não envolve muita atividade física, mas é esporte. Sim, é esporte. Tem atividade física, é programado, tem competição. É verdade, João. E aí você comentou, Mas Luiz... você foi vice aí. Você comentou, Luiz, que sobre as várias áreas que abrangem a medicina do esporte e do exercício. Do exercício. É o contrário. Do exercício do esporte, perdão público. Mas em quanto tempo você ganhou essa propriedade para você vir aqui e falar, putz, hoje eu tenho consciência da especialidade e eu atuo com excelência no meu dia a dia, né? É no R1, é no R2, é no R3, como é que foi a residência? É uma obra em progresso, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai construindo muito. Você me lembra no R1, falava de medicina do esporte, mas eu não falava dessa maneira, você lembra? Você lembra? O R1... Falava como o John. não falava banco de reserva. Respeita meu histórico esportivo, por favor. A construção desse conhecimento da medicina do esporte, ela é lenta. Bem lenta. E no caso específico da residência no HC, da USP, acaba sendo um pouco mais lento, porque a gente no primeiro ano, a gente praticamente não tem contato com medicina do esporte. Não sei se hoje mudou, acho que ainda estão, acho que está mais ou menos a mesma coisa. E a gente fica rodando nas áreas clínicas e pediatria, sim, a residência no esporte roda na pediatria. Olha só. Dá o plantão no Instituto da Criança, que o R1 da pediatria não dá. Que coisa divertida. Pra quem faz medicina do esporte, que tudo que eu queria é dar plantão noturno no Instituto da Criança. Mas qual que é a pegada desses estágios? Tipo, não tem meio que nada a ver com medicina do esporte? Tem a ver na construção isso vai ter a ver até com o que eu quero falar do terceiro ponto da medicina do esporte, que eu ainda não completei, mas tem a ver porque a medicina do esporte é uma área clínica de atenção primária que precisa você ter a noção do organismo da pessoa como um todo, de maneira integral. E a gente atende atletas jovens ou pessoas que fazem exercício jovem. Então, por isso faz sentido passar na pediatria, faz sentido rodar na clínica, ver os casos graves, porque entra esse terceiro ponto, não falei ainda, que agora eu quero falar, que é a medicina do exercício voltada para as pessoas promoverem saúde, né? Um estilo de vida saudável. Então, vai desde o sedentário, vai desde um nefropata, uma doença renal crônica, dialítica, tem indicação de fazer atividade física para melhorar a qualidade de vida. Onco, vai desde os estágios pré-diagnóstico até tratamento paliativo, exercício como, primeiro, preventivo, até melhorar a qualidade de vida na fase terminal. A gente tem obesidade, talvez um dos grandes maus da sedentarismo, que é a nossa pandemia que está escondida, que ninguém lembra, mas que é algo muito importante, com muito impacto. Foi em 2018, tem um estudo do Lancet que sedentarismo como causa isolada é a quarta causa de morte. Então, sedentarismo. Então, você vê a importância da gente utilizar a medicina do exercício nesses contextos. Total. Crianças começam a fazer atividade, começam a juntar um monte de coisa, e aí vai ter algo chamado de especialização precoce. Idosos que ficam frágeis, que evoluem com sarcopenia, perda de massa muscular e inatividade, e piora muito a qualidade de vida. Então, a gente pega um R1 nosso, a gente roda na clínica, enfermaria, roda UTI, roda endócrino, roda cardio. Parece que é tudo meio solto. Mas não é. Faz sentido. Faz sentido que você vai construir esse arcabouço de conhecimento para pegar o exercício e colocar na prática. Então, se você não constrói isso, você não consegue atuar nessa parte que, se a gente parar pra pensar, é a maior área da medicina do esporte. É esse público. Sim. E olha que interessante, né? Você tá falando uma coisa que era para ser sabida por clínicos, por médicos, por generalistas. Sim. A gente tinha que ter... A gente fala tanto de promoção da saúde cada vez mais... Só que a gente não tem nenhuma noção. Até os colegas de medicina de família falam, você fez residência. O que você sabe de medicina e do exercício para promover saúde? Pois é. Nada. A gente fica falando ali não, você tem que fazer exercício, tem que fazer 30 minutos, 5 vezes ao dia. MEV, né?
A gente fala de médio. vida. Acabou. Coloca no combo ali. Mas não, é isso, assim, a né? gente lança essa E aí, tem assim, esse- aí acaba que fica um conhecimento restrito, as pessoas não entendem o que a gente faz, né? Hoje vocês estão dando um pouquinho melhor, entendendo assim que o que a gente faz, então a gente vai ajudar paciente, atleta, enfim, qualquer pessoa que for procurar para promoção de saúde, ajudar a gerenciar a saúde, melhorar rendimento em algum nível e uma coisa que seja personalizada para aquela pessoa, que faça sentido para ela. Então a gente vai buscar algo sempre que seja personalizado, preventivo e preditivo, para que a gente busque saúde, para que a gente melhore a qualidade de vida. E aí a gente não sabe. A gente não sabe. E aí você vai em um médico, é tradição, se você vai lá, vai no médico e fala, faça exercício. Aí você vai perguntar, o que eu faço? A resposta é básica. Se é criança, é natação. Ah, exatamente. Se é adulto, é caminhada. Se é idoso, é hidroginástica. Pô, então só pode fazer as 3 coisas. Então, Exatamente isso. então é essa forma que a gente precisa mostrar para as pessoas que a medicina do esporte lida com alto rendimento também. E se a gente pensar no contexto geral, é a menor parte. É a menor parte. Eu quero te perguntar mais coisas, mas eu vou deixar mais pro final. Antes de eu já entrar aí no pós, né? O pós-término da residência, você falou do primeiro ano. Sim. E o segundo e o terceiro, que aí é medicina de esporte. São 3 aí anos. são 3 anos. Perfeito. Pô, 3 anos de residência. Então a gente tem essa primeira parte de rodar nas especialidades. E aí eu acho que é importante, como um residente, você se inserir na especialidade de verdade e não De ficar... cabeça. Oi, eu sou residente da medicina do esporte, viu? Não contem comigo. Café com leite. Pelo amor de Deus, não contem comigo. Era assim? Rolava Era isso. assim, João? João, você passou com outras pessoas de medicina do esporte. Acontece. Então, tá bom. Mas o Luiz não era esse perfil de pessoa. Não, pelo contrário, que a minha intenção era, tipo, vamos lá, tô aqui, vamos trabalhar igual e fazer tudo junto, porque acaba que você vai na medicina do esporte, você pode tomar essa atitude, tipo, então... Tá autorizado. Não tá autorizado. Mas assim, aí você chega pra apresentar. Eu posso até ir lá fazer, mas tu tem certeza? Exatamente. Não, tudo bem, eu Eu faço. posso complicar a tua vida. Tudo bem, eu faço. Aí você imagina chegar pra um chefe mais antigo, já faz medicina do esporte. Se você chega com essa postura, você não faz absolutamente nada. Você fala, não, fica quietinho aí e tá bom. O segundo ano de residência, a gente já se insere, já tem uns ambulatórios de medicina do esporte, já tem estágios em clubes, e no nosso caso lá a gente passa no Paineiras do Morumbi, que lida bastante com esporte de base, de esportes olímpicos. Tem uma imersão bem grande na ortopedia, que é importante, né, a gente ter esse conhecimento, principalmente quando você é médico de time, para lidar com lesões. É importante você ter essa noção, então a gente passa bastante tempo nos ambulatórios do ortop e bastante tempo no PS da ortopedia. Mas aí já lida mais com medicina do esporte. Aí o terceiro ano é realmente mais medicina do esporte mesmo, você vai passar com alto rendimento. No nosso caso, a gente passou no Pinheiros, a gente teve experiência no Corinthians, a gente tem a oportunidade de fazer estágios em outros lugares, e aí onde a gente vai vivenciar e fazer e juntar esse conhecimento, que talvez seja a parte mais difícil e desesperadora no início da residência da medicina do esporte. Você vê, você tá passando, tá na pediatria, aí você tá lá 11h30, o que eu tô fazendo no plantão de pediatria, no Instituto da Criança, num negócio mega especializado, e o que tem a ver com o que eu quero? Tá. Aí quando você chega no terceiro ano, que você acha que você começa a amarrar as coisas um pouco melhor, e você começa a utilizar desse conhecimento em prol da saúde, você soma as coisas de fisiologia do exercício, você soma as experiências que você vai ganhando na medicina do esporte, aí você vai construindo. E é uma obra em eterna construção, né? Não termina. E quando acaba o terceiro ano? E aí? Onde você se viu? Porque isso é um desespero. Não sei, João, vocês devem ter sentido esse desespero do final da residência, né? Não, juro não. De boaça. Obrigado, esse foi o podcast. Oi, obrigado a todos, valeu pela presença. A gente tava no próximo hora que eu falei que ia sair. Pô, eu senti um desespero. Tipo, e agora? O que eu faço? O que eu vou continuar dando plantão? Isso na medicina do esporte isso na medicina do esporte acontece muito. Muito. Porque uma coisa que a gente é uma coisa da especial. Por a gente não se sentir reconhecido, vamos colocar nesse termo assim, de toda hora você chegar no estádio e falar assim: oi, tudo bem? Eu sou o Luiz, eu sou o R3 da medicina do esporte. Medicina do esporte? Ô João, medicina do esporte passa aqui? Assim, quantas vezes eu ouvi isso? Sacanagem. Cara, quantas vezes você chega num ambulatório, o ambulatório no Incó, você roda o Incó inteiro pra achar, porque cada andar é diferente, aí você acha um ambulatório.
eu queria falar com o doutor fulano de tal, né? Eu sou medicina do esporte. Medicina do esporte? Medicina do esporte passa aqui mesmo? Nossa, então assim, você passa 3 anos ouvindo isso. Então, quando chega ali no final, começa a bater um desespero. Que tipo, e agora, né? O que você vai fazer? E na cabeça de todo mundo é que, nossa, só pra gente é ruim. Não, só pra gente é ruim. O que eu faço? E acaba que no final as oportunidades vão aparecendo. Mas acho que o medo do mercado ser muito incipiente, talvez não aqui em São Paulo. São Paulo acho que já tá uma coisa que as pessoas conhecem um pouco mais. Mas ser um mercado muito incipiente no geral no Brasil, dá esse medo de você não saber o que você vai fazer e eu vou ter que não fazer nada de medicina do esporte e dar só plantão pra sobreviver. Então isso passou muito. Mas aí as coisas começam a clarear à medida que você vai chegando ali no final e, enfim... Não é só medicina do esporte que passa isso, várias especialidades também passam isso, de se sentir meio perdidos, mas você acaba se achando. Mas sim, a gente... E até depois mesmo, a gente se sente um pouco cobrado, que é aquela coisa, não estou fazendo coisa de medicina do esporte, parece que... Não, e é assim com todo mundo, né? Tem vários colegas dermatos que não fazem só dermatologia, enfim. Sim. Você é médico, né? Você tem a oportunidade de fazer um monte de coisa, a gente não precisa fazer só uma coisa também. Mas no final apareceram algumas oportunidades que eu fui falando sim pra tudo. Tipo sim. Quais? Tipo o quê? Vamos falar um pouco de mercado, assim. Vamos lá. Foi terminando, surgiu a oportunidade de atender numa clínica no interior de medicina do esporte. Falei, vamos. Você quer ser o médico do Oeste que tava em Barueri? Quero. Uma clínica de medicina de esporte? De medicina de esporte. Uma clínica daqui de São Paulo, que abriu uma filial no interior. E me convidar, falei, sim, vamos lá. Aí, você quer trabalhar com Oeste de Barueri? Quero. Você quer fazer teste ergométrico e teste cardiopulmonar? Quero. Só vem. E aí você quer dar um plantãozinho aqui na anestesia? Aí não quero. E a gente vai assumindo as coisas e vão aparecendo as oportunidades. Umas boas, outras nem tanto, mas você vai... Porque é muito difícil a gente chegar ali no final. Tem várias ideias legais, pelo menos no meu caso, que eu queria fazer, mas qual seguir? Assim, tinha um colega que tinha uma ideia muito bem definida que ele queria fazer só consultório. Pum. Eu já, e agora? Eu faço isso, faço aquilo, vou ser médico de time, vou abrir um consultório, abro o consultório, não abro um negócio, não abro, vou fazer isso, fazer aquilo, faço mestrado. Então, acaba tendo muitas oportunidades. E aí eu acabei pegando tudo, e aí depois que eu peguei, que foi, esse aqui eu não quero mais, eu quero fazer isso. Então... É muito legal isso, né? Porque no início, o John tava com a ideia, vou jogar pro John, o John tava com a ideia que você só podia ser médico de time. De time. E aí você vem com essa ideia do consultório, e acho que a tendência cada vez mais é, por exemplo, chega um paciente no consultório do John, o John recomenda MEF, só que aí ele fala, cara... Por que você não vai num... Sim, isso já tá começando a acontecer? Tá. Começa a acontecer. Começa pelas pessoas mais próximas, né? Tipo, quem conhece, quem já conversou. Tipo, eu tô ficando cansada. Um paciente asmático, vamos colocar uma coisa da opinião. Um paciente asmático tá ficando muito cansado e desproporcional. Então a pessoa fala, olha, talvez você devesse investigar médico do esporte. Animal. Né? Então, já tá com uma asma, tá controlado, mas tá mantendo o cansaço. Aí a gente vai abrir uma chave de atleta cansado e investigar o que tem pra fazer relacionado a isso. É que na real, ele toca num... Eu não sei, tu tava falando antes, eu até parei de falar porque eu tava refletindo a quantidade de pacientes da clínica médica que poderiam se beneficiar, porque na prática fica meio num limbo. A gente fala, faça reabilitação cardiovascular, faça atividade física e manda pro e manda um abraço, e manda pro sistema e assim, se perde. Sabe? Exato. Se perde e fica no limbo e fica, não tá fazendo, poxa, vamos melhorar então. E é interessante isso. Mas sabe, eu tava pensando aqui, Luiz, você falou, me deu vontade de fazer acompanhamento com o médico do esporte, mas... Achei que você tava com vontade de fazer residência. Não, mas... Sou eu. Não mais, já deu. Mas me parece ser uma coisa inacessível, cara. É real mesmo? Olha, se a gente pensar, a gente tem que pensar em modelos da saúde. O nosso modelo hoje... Infelizmente, ele joga contra isso que eu tô falando, né? A gente tem uma inspiração no NHS britânico, e o NHS botou o médico do esporte na unidade básica de saúde. Faz sentido total. Que faz total sentido. Você tem que ter o cara lá pra junto com o médico da família, ajudar a gerenciar a saúde e ver o que pode ser melhorado e fazer as orientações. Senão, a gente fica só no... vai lá e faz exercício.
que eu faço? Qual a frequência? Quantas vezes eu faço? Que intensidade que eu faço? Isso que eu tô sentindo é normal? É cansaço do que eu tô fazendo? Ou é algo patológico? Então, assim, tem algumas perguntas que faz total sentido. Mas a gente tem um sistema e um modelo ainda que tá olhando para a doença, que se esforça muito em apenas fornecer remédio, e muitas vezes só isso, e joga, e na hora de... pega a parte do exercício e fala, é você que não faz. Até o ambiente, até a cidade pode ser mais hostil a isso. Total. Né? Se a gente pensar que tem o American College de Medicina do Esporte, ele tem um guia que é muito legal. Fala assim, como o ambiente pode deixar mais propício à prática de esporte? E como a gente vai fomentar isso? Então você vê que tem vários pontos. E acaba que do jeito que está hoje, é um modelo caro, porque a gente não tem um modelo público de medicina do esporte, que as pessoas ou não entendem, ou não querem entender, ou não conversam com quem faz, para entender como faz sentido a gente ter isso numa ideia de promoção da saúde. E convênio também não. Se bem que hoje eu tô trabalhando ligado a um convênio telemedicina, ligado, né, eu presto serviço para alguém que presta serviço. Que eu estou fazendo isso para convênios. Que é um modelo, né, não é tão voltado para alto rendimento e performance, mas que é talvez um primeiro experimento relacionado a isso. Tem alguns outros colegas no Brasil que conseguiram se filiar a um ou outro convênio para fazer, mas no geral acaba sendo caro, porque no geral é um acompanhamento feito só particular, né? E quanto custa mais ou menos uma consulta? Se alguém que estiver ouvindo, quiser passar numa consulta com você, cara, quanto varia, que mais ou menos... Varia. Por exemplo, acho que hoje aqui em São Paulo, as consultas estão em torno de 500. Mas para quem faz medicina do esporte, consegue montar um consultório com uma clientela fixa... Sim, sim. É bem interessante ali. De termos de valor ali da consulta é interessante. Toda essa construção antes que é difícil. Sim, com certeza. Essa construção que é difícil. Então, hoje em São Paulo a gente já tem aí algumas clínicas de medicina do esporte bem estabelecidas, com bastante sucesso, que conseguem implementar esse modelo. Então, mostra que é um modelo que dá certo. Né? Que, na verdade, a maior parte dele não dá certo as pessoas não conhecerem. A maior parte acontece dessa forma, então. É uma clínica de medicina do esporte. Ainda não existe, por exemplo, outras especialidades tem muita policlínica, né? A clínica tem várias especialidades e teria um médico do esporte. Faria todo sentido, porque a medicina do esporte, acho que deu pra perceber que ela é totalmente multidisciplinar. Exatamente. É um coringa. Ela se encaixa em tudo. E tem muito, flerta com muitas áreas. Exatamente. Então, tanto é que tem um modelo de estudo de medicina do esporte que a gente, né, tira aquela não centraliza no médico, vamos voltar naqueles papos bem teóricos e centrado no paciente, mas totalmente. Tá bem preventivo esse podcast. Não, pirei. E a gente vai ter o quê? Vamos pensar num atleta, então você vai ter uma equipe onde o médico ele não vai tomar a decisão final, ele não tá ali para centralizar, ele tá ali para fazer parte de uma equipe que vai ter um nutricionista, vai ter um preparador físico, tem o técnico, e o contexto do técnico no esporte é muito importante, porque eles acabam sendo os centralizadores da decisão muitas vezes, e a gente precisa de especialista, então precisa de um top, precisa às vezes de uma avaliação de endócrino. Nossa, quantas vezes não vai acontecer dúvidas relacionadas à parte clínica, a gente precisa ter um especialista junto, porque muitas vezes ele vai sentar comigo e vai falar, eu não sei também. Isso em medicina do esporte acontece todos os dias, já se a gente tem uma dúvida, a gente vai falar com alguém que... Se é alguém menos propício, fala assim, tira do esporte. Você fala, obrigado, isso não é questão, isso não está em questão. E você vai buscar alguém que fala, não sei, mas vamos tentar descobrir. E aí a gente acaba se inserindo nesses contextos de equipes múltiplas. Eu costumo fazer analogia com a medicina do esporte, é tipo o pit stop de Fórmula 1. É como se fosse o pit stop de Fórmula 1. Você vai ter várias pessoas trabalhando em prol do piloto e do carro, e você tem uma pessoa que fica na frente, controlando o sinal, para ver se pode liberar ele, vendo se está vindo um carro, né, que se ele pode liberar, se está seguro, se cada um fez a função, se o piloto está bem, para poder dar o sinal verde para ele poder partir. Muitas vezes esse papel é do médico do esporte, de olhar, ter essa visão geral, ajudar a gerenciar, se precisar intervir, mas de ter outras pessoas trabalhando junto. E aí, quando você tem mais pessoas trabalhando com o mesmo objetivo, é só você pegar o pit stop que era feito em Indianápolis em 1930, que procure no YouTube, é desesperador. É uma pessoa trocando todos os pneus do carro
Fiquei curioso, né? Eu também. Cara, é desesperador. É desesperador. Acho que dura uns 3 minutos e meio, 4 minutos. Os 7 minutos. O cara vai muito bem, mas é uma pessoa só. São os 7 Meu minutos Deus. mais tensos. Mas é uma pessoa só. Tipo, hoje que o pit stop do cara parar no carro dura 2,2 segundos. O mais rápido eu acho que é 1,9 da Red Bull. Nossa. Quer dizer, esse é o exemplo perfeito. Caraca. De você ter uma equipe funcionando, uma pessoa que ela não é chefe das outras. Ela só tá ali para ajudar a organizar muitas vezes. Então eu costumo colocar a medicina do esporte dentro desse perfil para ter uma noção do quanto e como a gente trabalha, né? Bacana. Cara, animal. Não, foi muito esclarecedor, né? Total. Tudo que você trouxe, Luizão. E eu acho que quem tá pensando, quem cogitou, quem tá na faculdade, que gosta, faz parte da atlética e que um dia imaginou saber mais sobre a especialidade, hoje Ficou bem claro. sai muito mais... Dá uma ideia melhor. Porque e é uma dificuldade aí, não é só do Brasil, é do mundo, assim. Você pega pesquisas falando o quanto na graduação tem de medicina do esporte. Ou que as pessoas saibam. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Aproveitando esse... Vamos entender um pouco mais. Você sabe dizer aqui quais são os serviços que oferecem residência em medicina do esporte em São Paulo? Sim. No Brasil temos 6 residências. Tudo isso? Você Tô acha muito? brincando. Porra, eu levei a Foi sério ironia. agora. Eu falei, caramba. Até deu um pulo pra trás aqui. Tá de sacanagem, né, João? Depois de toda a explicação da importância... Pô, eu fiz toda a importância aqui, tu veio com uma dessa. Eu tá de levei a sacanagem. sério. Eu levei, Ironia. Eu falei, caramba. São 6 residências, 5 no estado de São Paulo Caramba. e uma no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é em Caxias, que é uma das mais antigas, junto com a HC e com a Escola Paulista de Medicina. Aqui em São Paulo a gente tem a USP, né, o Hospital das Clínicas, a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, o IANSP, Botucatu, no interior, e a mais nova que começou esse ano, que era a Santa Casa. Ah, que bacana. Olha só. Legal. Começou esse ano a residência da Santa Casa de Iniciante de Esporte. E que recado você daria aí pro cara que tá ali na faculdade, assim como você gosta, mas tá em dúvida, o que esse cara precisa saber antes de entrar na medicina do esporte? Ouvir esse podcast e Mandar E pros compartilhar amigos. com os E amigos. compartilhar com os amigos e ouvir de novo quando tiver dúvida. Acho que buscar informação, tentar entender o que a especialidade faz, até para colocar a sua expectativa no local correto. Tem várias pessoas que fazem medicina do esporte que no início queriam ortopedia, e na hora que entende melhor, fala, opa, ortopedia é uma outra coisa, é trauma, é cirurgia. Legal. E medicina do esporte é um tipo de avaliação. Acho que deu pra ficar claro que ortopedia e medicina do esporte não são sinônimos. Acho que eu espero ter sido muito claro Ficou claro. Porque é uma dúvida das pessoas. A maioria acha que é a mesma coisa, né? Então, acho que se inteirar, procurar... acho que tem mais informações. As faculdades são abertas a estágios. Tipo, então quando a gente tá lá, tiveram alguns alunos de outros lugares que ficaram lá 1-2 meses acompanhando a especialidade. E aí, acreditar que a gente fica um pouco com medo, às vezes, vai fazer isso de residência mesmo? E aí, na verdade, acho que depois desse tempo de fazer residência, é difícil pra todo mundo. E é difícil pra todo mundo mesmo, assim, sei lá, todo mês eu recebo mensagem de algum colega, amigo, uma pessoa que procura, que fez uma especialidade e quer falar, e como é que tá a medicina do esporte? Tá tão difícil quanto tá os outros, entendeu? Ninguém tá bem. Ninguém tá 100% bem, tipo, essa proposta maravilhosa, vamos fazer anestésio. Poxa, anestésio você vai voar. Comecei anestésio, saí, cara. Então, acreditar que você realmente quer fazer isso, entender as dificuldades da sua especialidade, mas e se você tem esse foco, essa meta, você vai pegar essa dificuldade e vai tentar transformar em alguma outra coisa e vai fazer aquilo funcionar de algum jeito. Melhor de acontecer que isso, né, como tem colegas meus que mandam mensagens perguntando, então, eu fiz tal coisa, mas eu não tô muito feliz na minha especialidade. Qual é a medicina do esporte? Aí eu falo, olha, é um mercado muito bom porque não tem ninguém. É um mercado muito ruim porque não tem ninguém. E é isso. Então é acreditar, a especialidade de formação médica é muito interessante, que a gente acaba tendo uma visão geral do organismo e de entender bastante de fisiologia, e que com boas oportunidades de mercado. Talvez a oportunidade não é alguém te oferecendo um contrato para você ser um médico no Real Madrid. Mas é a oportunidade de você fazer coisas realmente relevantes e que temos público para isso. Muito público. Animal.
Luiz, você falou aí de procurar saber da residência. Alguém pode te procurar se quiserem? Por favor. Onde que te encontram? Pô, pode me encontrar no meu Instagram, né? Mandar mensagem pra mim, que é eu sou um cara muito midiático, né? @doutor.luizmendes. Doutor DR. Doutor DR. Luiz com Z, Mendes. Tem o meu site. Meu site, entra no meu site, legal. Pra quem quer fazer medicina do esporte, tem um monte de artigo lá que eu escrevi, é legal mesmo. Animal, mano. Qual que é site, cara? Luiz Mendes, medesport.com.br. Bacana. E aí, são dois locais que me encontram, que podem mandar mensagem, pode ficar à vontade para conversar. Eu tenho dado muita aula para a Liga nesses últimos anos. E só me dê prazo, gente, que assim... Você que mandou mensagem pra mim, pô, você foi legal comigo essa semana, mas ele pediu pra eu montar um vídeo pro dia seguinte, pra ele apresentar numa aula. Pô, aí não dá, né? Não, aí não rola. Me dá uns dias pra eu fazer um negócio legal, que eu dou a aula, eu ajudo, oriento, mas me dá prazo, por favor. Mas pode entrar comigo, que eu fico sempre muito feliz em falar de medicina do esporte, já deu pra perceber, né? E quem quiser também marcar a consulta aí, Luiz também tem o consultório, né, Luiz? Ele tem um consultório, pode entrar nessas mesmas fontes, dá pra marcar direto do site, não precisa nem falar com o secretário nem nada, já marca direto e a gente conversa. Legal. Falo isso porque eu já marquei consulta com o Luiz, já foi meu médico do esporte. Ah, que legal. Foi uma consulta e aí veio a pandemia logo em seguida. A pior de todas foi do Alê, cara. O Alê marcou comigo, tipo, na manhã que foi decretado a quarentena e a gente não passou em consulta até hoje. Então foi por isso? A gente tá aqui conversando como se toda a Medway fosse super alta performance de esporte. Não, mas isso é muito legal, né? Quando eu procurei o Luiz, o que eu queria não era nem isso. A gente fala de alta performance, eu falei, Luiz, eu quero correr mais rápido, velho. Eu quero evoluir, eu corro 10 km em uma hora, eu quero correr em 55 minutos. Ah, por que você quer, João? Sei lá, velho, porque eu quero um desafio, me dá felicidade, me dá alegria. Depois eu queria correr para 50, para 45. E é um profissional que vai cuidar de toda essa parte, assim, para não ter lesão da biomecânica ali, que ele bem comentou, da melhor passada que você vai ter, para você ter o melhor desempenho exato. Ao longo do tempo. Eu fiquei curiosa aí com o correr, que você fica taquicárdico com a galera correndo, eu já tô aqui pensando porque em mim. Ibirapuera nunca mais. Nunca mais. Quando a gente corre, é normal, quando a gente corre, se você vai pra frente e empurrando o chão pra trás mais rápido que você antes, você correr. Ponto. E seu cérebro vai fazer ok pra essa tarefa. Só que cada um faz de um jeito. E aí, isso pode levar a algumas alterações biomecânicas de que, além de prejudicar a performance ou não fazer você atingir o seu potencial, aumenta o risco de lesão. Isso não é só com a gente, não. Nível olímpico, você vê umas mecânicas que você fala... Isso aí eu não orientaria desse jeito. Mas aí a gente vai falar, né? O jeito que a pessoa corre e performance. Aí você tenta equilibrar. O cara é nível olímpico. Se o cara tá correndo errado, às vezes mexeu, é pior. Então deixa o cara errado. Eu tenho uma última pergunta, que a gente sempre pergunta e ninguém ppode fugir aqui da raia. Quanto que ganha o médico do esporte, em média, mais ou menos? Putz... Essa pergunta, cara, a medicina do esporte, ela é muito cruel, cara, porque varia demais, Limite inferior e limite superior, assim, mais ou menos. Acho que colocaria hoje, putz, difícil, hein? Deixa eu pensar, fazer uma conta. Porque... Essa pergunta sempre pega todo mundo. A galera quer saber. Nossa, Luiz, também queria. Quanto que tem na sua conta bancária no final do mês? Também queria saber muito, cara. Queria saber muito. Então, acho que gira uma média aí, acho que de 15 mil por mês. Legal. Vou colocar... Trabalho durante a semana também, né? Não é aquilo ou não, durante o final de semana. Boa pergunta. Cara, medicina do esporte é trabalho todos os dias. É claro, não é um ritmo de plantão, depende muito do que você faz na sua carreira. Se você é um médico de time, é a rotina do time. Então você pensa que é quarta e domingo à noite. E se é fora, você vai junto. Viagem para outro estado, internacional. Legal. Então, assim, isso tem que estar na conta, que isso pode acontecer, né? De você... muitos campeonatos são de finais de semana.
Então, se você vai ser o médico do time ou o médico da competição, você vai trabalhar fora desses horários. Se você é médico do time, teu telefone pode tocar absolutamente a qualquer hora. Meu Deus. A qualquer hora, porque o que acontece, às vezes, no time, e muitas vezes nas viagens, é engraçado, quem dá trabalho não é o atleta, é quem tá viajando, é a comissão. Então, o massagista, o preparador físico, também infarta, também passa mal. Nossa Senhora. Então, isso aconteceu. O jogo do São Paulo... Sim, é verdade. Foi agora, né? Que o massagista teve um mal súbito também, precisou ser atendido. E isso em viagem acontece muitas vezes. Tem a parte legal de viajar, eu tive oportunidade para campeonatos mundiais fora. Então tem essa parte legal de você poder viajar e ir para um lugar, e, enfim, mas... Foi pra onde, Luiz? Só curiosidade aí. Eu viajei com a ginástica artística. Do Brasil. Do Brasil? Pra Hungria, Campeonato Mundial Júnior. Inclusive, né, fazer aqui uma propaganda. Assistam o Diogo vai competir na ginástica artística nas Olimpíadas. Quem é Diogo, cara? Diogo é o atleta promessa do Brasil, que eu cuido dele desde 2019, que o menino é um fenômeno da ginástica artística, medalhista de Olimpíada da Juventude, medalhista do Mundial Sub-20 da ginástica artística, conseguiu a vaga dele para as Olimpíadas agora, faz um mês e meio, ficando em terceiro colocado geral no Pan-Americano. É um menino de muito talento que eu tenho acompanhado, e essa viagem foi uma viagem que eu acompanhei ele e os outros atletas, que é muito legal se acompanhar e tudo, mas tem a dificuldade das dores. Eu acompanhei também o polo aquático, que para o Mundial que foi em Funchal, terra de Cristiano Ronaldo. Aliás, parênteses, tudo lá é CR7. O nome do aeroporto é Aeroporto Cristiano Ronaldo. Mentira! É sério. Meu Deus. É sério. O nome do aeroporto é Cristiano Ronaldo. Que legal, cara. E tem essas dificuldades de você viajar. E essa da ginástica artística eu fui super bem acompanhado, com físio, tinham 2 físios. Maravilha. É que eu fui com um polo aquático feminino, não tinha ninguém. Então, é aí que você tem que começar meio que fazer meio de tudo. E aí, o telefone toca 11h30. Ah, Doc, tô me sentindo mal. Desce aí. Aí começa a fazer a filinha no quarto de atendimento. Mas é divertido também. Bacana. Puxado. Mas sensacional, Luiz. Obrigado pela presença, cara. Foi muito bacana o papo. E... eu que agradeço. Eu sempre fico muito feliz de falar medicina do esporte, esclarecer e... Nossa, tem tanto assunto na área, né, cara? Eu sinto que eu nem arranhei o assunto direito, mas poder já ter dado uma melhor visão da especialidade, já fico bem contente e disponível para qualquer outros temas aí que vocês precisarem de mim. Animal, Show de muito bola, obrigada, viu? Luiz. Obrigado a vocês. Valeu. Esse foi mais um Finalmente Residente. Cara, um dos mais interessantes que eu não queria terminar. Esse tinha muito mais pano pra manga, né não? Eu adorei. John, gostou? Eu gostei demais. Eu até tive que filtrar as minhas perguntas que eram meio tolas, mas eu sei que eu representei muita gente que tá ouvindo aí. E aí, João, o que você achou, cara? Cara, eu gostei bastante, acho que ficou bem claro pra galera que tá ouvindo e é importantíssimo, né? Hoje, cada vez mais existe, como o Luiz bem comentou, essa necessidade do médico do esporte também atuando ali em todas as partes, na prevenção, na atenção básica. Ali foi muita coisa interessante que ele trouxe. E na performance, que é algo que eu gosto bastante, né? É algo que me atrai, então é muito bacana. Recomendo muito a galera realmente acessar o site do Luiz, um dos médicos mais brilhantes aí que eu tive a oportunidade de conhecer dentro da residência, e tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Acho que abre a cabeça pra muita gente também, que eu tinha essa dúvida quando eu queria... Vocês provavelmente também, vocês fizeram clínica. Mas eu queria fazer uma especialidade ampla. Especialidade que não ficasse só ali muito no sub. E acho que a medicina do exercício do esporte me passou muito essa sensação. Total. Boa. Achei bem legal. E agora? Galera, já sabe... Como é que é o nome? O de sempre aí, que a gente sempre fala, ó... Conhece alguém que quer fazer medicina do esporte, que tá interessado? Cara, entra ou manda esse podcast pra pessoa. A gente tá disponível em todos os reprodutores aí de podcast, Spotify, Deezer, que se você quiser. Segue a gente tá aqui. Lá. Segue a gente no Insta. Se por acaso você tá querendo, você tá chegando no fim do ano, cara, você quer fazer prova em São Paulo, quer fazer medicina do exercício do esporte, tem 5 serviços aqui em São Paulo, quer estar aqui, bicho, nosso Intensivo São Paulo é o curso agora de reta final,
com um guia estatístico avançado de cada uma das especialidades, 40 aulas por instituição, 8 de cada grande área. Cara, tem material escrito, tá maravilhoso esse curso, né? Tem curso de rádio, tem, né? Tem curso de diferencial da cirurgia, é tudo completo pro aluno conseguir ter excelência. Tá completaço. E ser R1 aqui em São Paulo, como o Luiz Mendes foi. Beleza? Valeu, isso aí, galera. Abraço. Beijo.